Que a paz de Jesus nos envolva e permita um estudo em paz, harmonia e alegria. Que assim seja. Então, nós vamos chamar o nosso amigo orador de hoje, Evaldo Raia, que nos falará sobre a vingança. Jesus te abençoe, a palavra do Senhor. Que o exemplo que obediência que vocês já se representam nos inspire a também obedecermos conscientemente, amorosamente, o convite de Jesus para a nossa renovação. Jesus veio trazer para nós uma percepção de Deus no amor, misericordioso e amoroso. A lei de Deus, que é infinitamente justa, mas recheada de misericórdia e de amor. E quando a gente vai para casa, Francisco de Assis orienta, fica difícil de falar em vingança, sabe? Fica difícil você falar em ódio, em duelo, em divisão, porque Francisco é o oposto disso, completamente o oposto. A história que muito me fala ao coração de Francisco, e quando ele, já na condição de pedinte nas ruas de Assis, o seu pai, Pedro Bernardoni, se inflava de revolta pelo filho ao lado de um mendigo. Hoje nós falamos mais carinhosamente do irmão de situação de rua. E Francisco falou para o companheiro: eu pedirei como esmola uma pedra. Se me derem dinheiro, eu te repasso. Mas eu gostaria de pedir um carinho especial. Aí ele falou: mas eu pedi o quê? Você estava quantidade? Não, mas escuta. O meu pai por aqui passará. E ele, revoltado pela minha escolha de seguir a voz do Senhor, ele certamente me amaldiçoará. Francisco era filho único. Pedro Bernardoni, uma fortuna invejável na região da Úmbria, onde fica Assis. E era difícil para ele aceitar que o filho dele estivesse naquela condição de meditância, louco, porque pedia pedra. E quando o Pedro Bernardoni passou pelo Francisco à beira da rua, acompanhado de um outro irmão necessitado, Pedro falou: se há um Deus no céu, tu has de pagar o que está fazendo comigo, a vergonha pelo qual eu passo, e que tu perecerás no inferno, porque lá é o lugar dos filhos ingratos. Francisco, cabeça baixa d'água, permaneceu, e um amigo do lado imediatamente falou: Francisco, abençoado tu seja pelo Deus de amor que tu representa. E aí diziam os comentaristas que uma frase de amor tão linda, com tanta verdade, conseguia evitar qualquer vibração negativa do próprio pai. E Francisco continuou na sua caminhada. Porque ele aprendeu com o Mestre Jesus que nós hoje estudaremos, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os vossos inimigos. Onde coisinha difícil. Costumo dizer que para amar os amigos, que hora que a gente tem que pensar 3, 4 vezes, né? Tem cada amigo, ainda bem que o Anderson foi embora, a gente pode falar dele agora. Né? Porque fica feio falar mal dele na frente dele, né? Espera sair. E a gente ainda tem o hábito de, muitas das vezes, nós sorrirmos para o outro, mas por dentro o vulcão da insatisfação extrapola as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E eu, ouvindo um estudo sobre esse capítulo, eu achei muito bonito que uma senhora lá de São Paulo,
no interior de São Paulo, ela falou que quando ela pega o Evangelho, sem uma definição específica de um tema para estudar, ela escolhe o capítulo 12 para estudar. Porque é o capítulo que a gente mais tem que estudar e poder aplicar na nossa caminhada. Você falar de amor ao próximo, acho legal, a gente está tentando legal mesmo amar o próximo, né? Como é a proposta do mestre. Sabe, o capítulo 6, então, o livro de amor que é o Cristo Consolador, o 5, né? Bem-aventurado dos aflitos, a gente realmente tem momentos que passamos na nossa existência de uma aflição tão grande que, dependendo do momento, a gente perde o rumo da nossa fé, como vemos acontecer com muita frequência. O bem-aventurados pobres de espírito, muitas moradas na casa do Pai, não vim destruir a lei, quem é meu pai, quem é minha mãe. Não vários capítulos que a gente começa a ler do Evangelho e nos sentimos estimulados a praticá-lo dentro das nossas poucas possibilidades, mas amar os inimigos, aí começamos a se esbarrar naquela dificuldade de entendimento do Evangelho, porque, primeiro, eu, Evaldo, considero que a situação mais triste que eu possa colocar alguém é na situação de meu inimigo. É muito triste isso, porque quando eu coloco essa frase representando alguém, é que eu estou dizendo que eu, que sou bom, tenho todas as oportunidades para o outro ser igual a mim. Ele não quis, então agora veio o inimigo. Gosto muito da uma frase do Chico, e o Chico diz, que é o mentor da minha casa, o Centro Espírita, a Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá. O Chico diz que uma frase que ficou muito marcada para mim, ele fala que ao outro eu dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Porque a única pessoa que eu posso mudar sou eu. Por mais que eu ame minha esposa, minhas filhas, minha irmã, eu não mudo nada em ninguém, eu mudo só a mim próprio. Eu também gosto de lembrar de uma frase de Calil, Gibran Calil, poeta libanês, desencarnado. Ele diz que ele leu que o divino mandou amar os inimigos. E ele fala, obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Porque o maior inimigo da minha felicidade sou eu. Não há ninguém no planeta com a autoridade para me fazer feliz ou infeliz. Não há. Não há. Eu sou o autor da minha felicidade ou da minha infelicidade. Por quê? Porque é o contexto da lei do livre-arbítrio. Vá, você vai como entender, vai tirar e receber como fizer, como merecer. É a lei. Não, mas eu queria comprar um carro novo, mas meu vizinho está de olho grande em mim, eu não consigo. Então você não tem dinheiro. Ou então está tomando sujo na praça, não consegue o financiamento, não é porque o vizinho está com o olho grande. Por quê? Porque nós temos o ato de terceirizar a culpa. Sabe? Você não para analisar a sua conduta e fala assim, Evão, tu pisou na bola. É uma coisa que eu descobri. Depois do cabelo ficar branco, eu descobri. Bicho mais orgulhoso que tem é o homem. A mulher, ela já aprendeu o divino dom de pedir desculpa. Sabe? A mulher, quando ela erra e tem a consciência de que ela é a causadora daquele engano todo, ela não tem, a maioria, tem algumas que parecem homem, né? A maioria diz que, olha, eu estou errada, me desculpe, vamos tentar resolver isso na paz, agora homem. Você já fez até um teste. Você pega uma palavra, esquizofrenia, manda o homem ler rapidinho, rapidinho. Paralelepípedo, ele lê também. Ancilóstomo, que é um verme, né? Lê também. Agora escreve assim, me desculpe, ele engata. Engata, não consegue. Ele tenta, não consegue, mas não consegue.
Por quê? Pela intensidade do orgulho que nós estabelecemos na nossa caminhada, quando a gente não consegue reconhecer que, por mais que não gostemos, 99% da vida a gente sai errado e a mulher na terra. Dá uma raiva de admitir isso. Dá uma raiva. Aí ainda há aqueles que falam assim, briga com a mulher, ele está errado, ainda fala assim, estou dormindo com ninguém. E a mulher acorda no outro dia de manhã, consciente que ela está certa, faz o café e vem daquela forma amorosa. Traz, te levanta, vai tomar café. Mas se ele falar assim, não estou passando bem, eu acho que eu estou com febre, a palavra traz, te sai dizendo e ela fala, quem foi, meu amor? Tomou remédio? Sabe? É por isso que na casa espírita tem mais mulher do que homem. Eu nunca fui em casa espírita, falando sério, que a quantidade de homem era maior do que de mulher, eu que eu conheço bastante casa espírita. Conheço bastante. Na minha última contagem, eu cheguei a 83 casas espíritas que eu já fiz palestra. E todas elas essa vergonha da gente. Bem a coisa das meninas sempre sobram para trabalhar. Por quê? Porque a prática de amar os inimigos está associada, primeiro, a você reconhecer que você não é perfeito. Você erra. Sabe? E essa certeza da nossa imperfeição deveria nos estimular o quê? A diminuir um pouco o nosso nariz em pé, achar que o mundo tem que ser regido de acordo com a minha ótica. E quando não é, eu crio inimizade, se não em casa, no trabalho, na rua, nos locais que eu frequentar, na casa espírita não, aqui todo mundo é bonzinho, entendeu? É uma maravilha. Olha essa aqui, camisa feia, tua. Ai, pá, acho que eu vou dar para passar então. Chega lá fora, pode ver que essa camisa tem a ver o que com a minha vida. Comprou, foi você que pagou. Aqui tem que é uma morosidade, ela pode uma nota lá fora. Por isso que eu propus já na minha casa, que é um escotinho para a gente morar lá. Todo mundo vai desencarna, vai para nosso lar, Aurora Nova, sabe? Então, todo mundo vai. Porque a nossa vida de relação não é dentro da casa espírita, é na rua, é dentro da nossa casa com a nossa família, é no local de trabalho, é onde nós precisamos ter emissários da doutrina dos espíritos. A principal marca da doutrina dos espíritos não é a codificação inteira, é uma frase. Uma frase do Espírito de Verdade, fora da caridade não há salvação. Se você quiser eleger outra frase, tudo bem. Escolhe essa outra frase, que é legal também. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você começar a exercitar o amor ao próximo, você vai diminuir certamente o desejo da vingança. E o que é o desejo da vingança? É pagar o mal com o mal. É retribuir na mesma moeda. E nós voltamos, então, ao código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. O mestre fala para a gente, sabeis o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, que era a lei de Hammurabi. Era a lei de Hammurabi. E olha, a lei de Hammurabi é 1.800 anos antes de Jesus. E Moisés trouxe ela para o contexto hebraico. Por quê? Porque na época, antes do contexto do Código de Hammurabi, desse item do Código de Hammurabi, o que acontecia com o povo hebreu? Você roubava o carneiro de alguém, a ovelha de alguém. Ele estava lá pastando, lá sozinho, tu passava. Tem um ditado popular que fala que achado não é roubado. Quem perdeu, está errado. Tanto na lei, tanto na Bíblia, quanto na lei humana atual, na lei atual tem um item chamado furto de coisa chata. Então, pode fazer quem quer entrar no furto.
Porque antes eu andava na rua, e a minha casa de origem é de Rocha Miranda. Eu andava com o nariz no chão, doido para achar uma moeda assim, sabe? Tudo queria um pouco, né? Porque tocadinho que achar é a bênção de Deus. Mas só que quando a lei especifica que é um monte de coisa chata, porque a lei diz, principalmente, olha a experiência de vocês, tem uma delegacia pequena, né? A lei diz o quê? Que se você achar qualquer coisa de valor, você deve anotar o número da rua próxima onde você achou o objeto, ou o dinheiro, ou a carteira, e na delegacia, chegar lá e falar, olha, achei isso aqui na rua tal, no número tal. Aí as mentes pecaminosas vão pensar o quê? Eu não fico, mas a polícia vai ficar. A Regina, minha irmã, pensou isso. É o risco de nervoso dela. Né? Só que a lei determina que o policial emita um documento de recibo dizendo que a tantas horas do dia tal, o senhor Evaldo Martins Reis de Oliveira, portador da identidade tal e tal, compareceu a essa delegacia e entregou voluntariamente o objeto tal, de valor estimado e tal. Ele fica com a cópia. Ele me dá a cópia. Seu nome, meu irmão? Pedro? Vitor. Vitor. Aí, o Vitor vê eu achar uma carteira no chão, chega lá na delegacia e fala assim, ele não é capacete não, é cara legal. Mas chega lá e fala assim, olha, eu vi que ele curou ali com o cabelo branco, achar a carteira, botou no bolso e vai embora. Aí o detetive fala assim, que hora que foi? Aí ele vai responder, a tal hora. Ele vai lá no documento, não, ele esteve aqui, entregou aqui, fez o correto. Isso é o que a lei fez. Tá? Isso é o que a lei estabelece. Agora, se eu pego a carteira e vou embora, é fruto de coisa chata que eu vou responder. Mas não é que Moisés falou isso também? Está lá em Levítico, onde tem a maioria das leis de sociedade de Moisés, Moisés estabeleceu o quê? Naquela época não tinha chata, era tenda. Né? E, inclusive, tinha o tabernáculo do Senhor, a tenda do Senhor, onde ficavam as pedras sagradas, as pedras da lei. Aí Moisés disse, se você achar uma ovelha pastando próxima à tua tenda, que não faz parte do seu rebanho, você deve pegar essa ovelha, levar até o tabernáculo do Senhor e ali deixá-la amarrada. Porque aquele que teve a sua ovelha desviada, ele irá ao tabernáculo pedir ao Senhor que devolva o animal. E ele vai encontrar o seu animal lá. Agora, se o animal passar uma noite com você, você é ladrão. E mesmo se levar 30 chibatadas. Olha que maravilha. Por que, que a lei estabelece isso, apesar da lei anterior dizer o quê? Se o filho rouba um, um chinelo da minha casa, antes a lei dizia, eu podia ir na casa do filho, matar ele, a esposa e os filhos, pegar tudo que é dele, porque ele que me ofendeu. Ele que me ofendeu. Com o advento do Código de Hammurabi, a lei por olho, dente por dente, eu teria que ir na casa do filho e pegar o quê? O meu chinelo e o dele. Não é uma coisa? Se ele algo fez que me ferisse, eu teria o direito de ferir a ele, não a família dele. Já é uma fascinante para uma sociedade tão violenta. Mas o que, que Jesus fala? Jesus veio para complicar o egoísmo, o orgulho e a vaidade da gente. Veio. Porque Jesus fala o quê? Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, enfia a mão na cara dele, não. Ora por ele. Ora por ele. Se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. A proposta de amor de Jesus, de nos distanciarmos da vingança, é com o objetivo de sermos, o que Chico fala para a gente, através de Emmanuel, a estação terminal do mal. Porque se eu sempre devolver o mal com o mal,
Eu não quero esse círculo vicioso. Nessa existência, eu lembro que o Anderson era o meu perseguidor na existência passada. Agora inverteu, irmão. Aí eu falo, agora é minha vez, eu vou perseguir ele. Como é que vai acabar esse ciclo de vingança, de perseguição, de ódio? A proposta do Evangelho é que esse ódio ele seja transformado em sentimento de caridade, não é de amor. Porque ainda não estamos, eu pelo menos não estou no estágio, se alguém se identifica para mim como meu inimigo, eu não estou ainda no estágio de tentar transformar esse sentimento em amor. Eu não consigo ainda. Mas eu gosto muito da frase de Divaldo Pereira Franco. O Divaldo diz, quando encarnado, que se alguém tem alguma coisa contra mim, eu fico triste, porque eu não quero causar mal a ninguém. Agora, se eu tenho alguma coisa triste contra alguém, aí o problema é dele. A encrenca é minha. Porque você já percebeu? Às vezes você se torna insatisfeito com alguém por causa de uma frase, por causa de uma expressão, você fecha o venho e fica aborrecido. E a outra pessoa nem percebe. Nem percebe. Tem um pensamento, eu já conheci uns 20 nomes de autores desse pensamento. Mas a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o sentimento de vingança, ele é amparado pela mágoa, pela raiva de uma ação sofrida. Se eu me esforço à luz do Evangelho, e por isso que eu pensei que o Francisco tinha visto, para poder ver ele também da crença da gente. Se Francisco conseguiu acalmar um lobo, o lobo de Burke, se ele conseguiu acalmar um lobo que atacava não só os animais, mas também as pessoas, e ele conseguia acalmar, qual é a mensagem de Francisco para nós? Qual a expressão de lobo que você tem dentro de você que precisa do auxílio de Francisco de Assis para acalmar? Porque esse lobo ele não tem nenhuma dificuldade da vingança. Não tem. Porque é da natureza dele, a reação da violência pela violência. Nós não somos mais lobos, somos espíritos, e espíritos imortais a caminho do nosso progresso, a caminho das esferas superiores. Quando eu consigo identificar alguma coisa que alguém fala para mim que me desagrada, eu fico feliz. Porque eu já estou buscando entender o outro e não simplesmente fazer valer a minha vontade. Você não? Eu já impliquei com ele, agora vou. Francis? Tem uma vez eu vi que nada Francis. Tá, gente boa. Ele deu nota. Se a Francis, ela diz para mim, na minha cara, Evaldo, eu não gosto de você. Você me irrita. A gente tem filha falando isso para mim, mas é diferente. Né? Você me irrita. Eu hoje me esforço, Francis, para fechar meus olhos e fazer uma prece para o nosso Deus. E não é só você que precisa, não. Porque se a minha atitude ainda tira o equilíbrio de alguém, isso eu estou dizendo o quê? Que o meu orgulho não reconhece o limite do outro. Eu sou assim. Falo tudo que vem à minha venta mesmo. Eu sou assim. E vai ser odiado assim. Porque meu pai, já na espiritualidade, papai falava, deixei de ser branco para ser preto, para ser branco. Meu pai era negro, ele falava isso. A minha mãe virava para ele e falava assim, franqueza demais também é defeito. Não é tudo que você pensa, tudo que você tem uma linha de credibilidade que você pode despejar no outro, não. Porque você vai estimular o lado ruim do outro. Sabe? Ah, eu adoro o Vasco da Gama. Acho muito típico em você, mas eu gosto da pessoa.
O que que a minha opinião vai mudar na vida dessa pessoa? Nada. Nada. Ah, eu adoro o Vasco da Gama. Isso, meu filho. Vai na festa. Meu enteado vai levar Vascaíno doente. Então, a única coisa que eu posso fazer é dar um para ele chorar com ele. A coisa fica feia, né? Mas eu não tenho direito de querer mudar a opinião dele ou impor a minha vontade sobre ele. A página inicial, Emmanuel nos propõe uma recondução do nosso entendimento diante de algo que não me agrada. Aqui não há opinião que não acontece isso. Mas na nossa casa, constantemente, alguém está fazendo a palestra, aí alguém fica. Nada disso que está falando. Aí você está aqui na frente, fazendo a palestra, tu olha, tu percebe que a coisa não está sendo do agrado daquela pessoa. Vai adiantar tu falar só para ela? Não, não vai adiantar. Aí você tenta transmitir de uma forma que você envolva a pessoa. Sabe? Que você traga a pessoa para o seu lado, mas pela ação do bem. Porque quando você estimula alguém a pensar igual a você para fazer o errado, vira bando. Ou quadrilha, se tiver errado. A ação é de cada um de nós, a liberdade é de cada um de nós. E aí, até que hora que a gente vai ter? 8h30? Hoje é segunda-feira, mas é feriado, né, gente? Não é feriado. O compromisso amanhã é 8 horas da noite. Tá vendo? Mas tem uma outra página aqui de André Luiz, que está no livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Bartolomeu Filho. André Luiz fala assim para a gente sobre a vingança. A vingança também se disfarça num ato de bondade. Às vezes, você aproveita o gesto de auxílio para desforrar a mágoa antiga. Eu vou te ajudar, porque eu sou bom. Tu não pensa. Mas eu tenho coração bom, eu vou te ajudar sim. Olha só, como é que desce arranhando essa ajuda, né? Olha só, eu vou te dar isso daqui, está um pouquinho passado. Mas dá para tu comer, não tem nada mesmo. É um tipo de vingança. Tá bom? É quando você coloca, você vai ajudar na sua percepção e você coloca a necessidade da pessoa de forma humilhante. Anderson e o irmão falaram aqui da ronda de franciscana de domingo. Quem já trabalhou com irmãos de situação de rua sabe que não é nada fácil. Não tem glamour. Não tem. Você não pensa que você vai, muitas das vezes, acordar o cara e ele vai, ô, meu irmão, que abençoe que você me acordou, porque não vai. Quem já entregou alimentação sabe que pode levar a alimentação que você vai entregar na cara, de volta. Ah, mas é meu menino, nunca mais eu dou nada para ele. Antes, passando pela rua, num bairro que só tinha ingleses, antes passou e um morador inglês pegou um saco com detritos de casa e jogou em cima de Gandhi. Gandhi olhou para ele e falou, muito obrigado. E foi embora. No outro dia, Gandhi passou por uma braçada de flores. E o cara estava no portão. Gandhi jogou as flores dele. Aí ele falou, está maluco? O que ele fez isso comigo? Porque cada um dá o que tem. Então, o irmão em situação de rua, primeiro, ele não é um coitadinho. Não é um coitadinho. Ele é um irmão em situação difícil, que muitas das vezes, mesmo que o Anderson oferecesse para levar ele para casa, ele não quer. Ele não quer. Como alguns falaram para mim, a rua me chama. Tem a necessidade de estar na rua. Então, se você vai trabalhar na ronda franciscana, na esperança de receber sorrisos amorosos, esquece. Esquece. Porque você vai receber o que ele tem para dar. E muitas das vezes é o ódio que ele tem da sociedade, que ele culpa a sociedade pelo estado dele. Ele não tem responsabilidade sobre isso, ele é até um cara bacana pra caramba, e porque as pessoas são ruins e ele acabou na rua.
Aí, se você chega naquela percepção de que você foi aquela vez e nunca mais volta, é vingança. É uma vingança disfarçada, mas é vingança. Aí André Luiz fala para gente, ajuda, mas humilha. Apoia, mas ironiza. Agora está me pedindo ajuda. Falou do mal de mim a vida toda. Agora está vindo aqui, com o rabinho entre as pernas, né? Eu sou o cara legal para você agora. É isso que a minha amiga está falando. Se você vai ajudar com ironia, melhor não fazer. Melhor. A ostentação é melhor do que a ironia. Sabe? Quando termina a ronda, o ano vem para cá, liga para a câmera e fala: gente, hoje ajudamos 38 pessoas, eu tenho aqui a foto. Isso é ostentação. Tá bom? É ostentação. Não foi o que eu disse. É ostentação. Bicho, pode dobrar esse bicho. Não é? Chegou aqui, Ninguém. chegou aqui na cabeça. É verdade. Não, Era. eu puxaria ele pelo cabelo. Ninguém chega na casa de Francisco à toa, né? Não é? Como tudo que eu já aprendi, na minha casa minha Francisco, mas ninguém vem com médico. Tira essa tradução. Eu chego aqui porque Francisco me convidou. Não, entrou de marca. Verdade. Entrou de marca, porque nem andar consegui. Consegui se andar para ir correndo. Então, esse processo, aí André Luiz continua. Orienta mais a crítica. Você não presta. Eu vou te ajudar, porque eu sou bom, mas você não presta, porque eu vi você fazer isso. Você não presta. Quando uma pessoa está na situação de penúria, ela vai receber as suas palavras, vai receber ajuda e vai chegar, às vezes, no portão, já amaldiçoando toda a sua geração. Porque quem tem a obrigação de entender é você, é ele, não ele é você. Quem está aqui estudando o Evangelho somos nós, não eles. Uma vez na nossa casa, chegou um irmão lá que é aos domingos, pelo terceiro domingo, a gente tem um tratamento espiritual sobre a orientação do doutor Edson. Nós contamos com o senhor lá do autismo, aí foi arrumar emprego no grupo. E lá, aí chegou um irmão que passou de rua, que toma água, tem uma roupa para tomar banho, trocar de roupa. Aí um falou assim: eu posso entrar no tratamento? Entendeu? Aí o dirigente da casa falou: claro. Aí ele falou assim: mas eu tomar um banho comigo, porque tenho consciência que eu não estou numa situação muito boa. Foi, tomou o banho, trocou de roupa e sentou lá, ficou 2 horas escutando palestra. Né? E muitos de nós botou o pé na estrada que já estava cansado. Quando terminou o tratamento, que termina às vezes meio-dia, 1h da tarde, não é só 8h da manhã, vai ter meio-dia, 1h da tarde, às vezes, já passou também isso, mas o tempo não importa. Ele falou assim: hoje eu me sinto renovado e mais. Porque entrou no sistema palestra. Então, ele veio em busca. Eu, como trabalhador da casa, tenho que ter alguma coisa de legal para dar para ele. Agora, passei ali embaixo do viaduto, não quero dançar chá. Mas alguém chegou a minha filha, quanto pararam lá? Eu tive que trancar a porta do carro para não sair. Então, perigosa. Mas passei ali e fui vítima da violência social. Alguém está ali? Aí eu vou maldizer o irmão por isso. Eu vou maldizer. Eu gosto de contar uma história que eu vivenciei, que me marcou muito, profundamente, muito mesmo. Nós tínhamos uma atividade lá em Jacarepaguá de café entre amigos. Tem até hoje essa atividade. Eu parei por causa de força de outras responsabilidades. A gente preparava um café da manhã muito bom para ir para uma situação de rua. A gente saía em caravana às 6h da manhã, distribuindo. Um dia sobrou bastante lanche. Aí um dos coordenadores falou assim: não, nós vamos lá embaixo para o viaduto da Linha Amarela, que ali tem muitos irmãos da Independente Química.
Aí ele falou assim, quem não quiser ir, tem problema. Estava no centro ali da freguesia, cada um no seu mundo. Mas eu e Evaldo vamos ver. Eu não me botei como voluntário nele, agora já está. Então vamos. Aí teve mais que dois desavisados, né, ali também. Paramos o carro, eles fizeram uma fila ordeiramente. A fila tinha mais de 100 irmãos na situação. Até então, para mim, eles eram dependentes de crack. Então, só gratuito, não é? A fila lá, a gente atendendo muito longo, calma, tudo mais. Isso vem uma senhora com uma bolsa plástica no braço e na pontinha do pé, ela olhava para a fila. Olhava, e determinado momento ela parou, falou o nome, eu não lembro mais. Tá? Mas é mamãe, filho. Trouxe aqui um lanchinho para você e um menino de lá. Mas quero não, mãe. Mas volta para casa, volta para casa. Um outro da fila falou assim: deixa ignorante, rapaz, vai atender tua mãe. Aí está com gosto, ele foi. Aí a mãe olhou para a gente e falou assim: Deus abençoe vocês, tá? Meu filho é bom. É que caiu no vício, né, moço? E é verdade, é muito triste. Ela falou, deu uma muda de roupa para ele, falou assim: filho, a sua cama está lá, arrumadinha, volta para casa. Ele pegou, não, mãe, vai embora. As costas e saiu. Você tem coragem de chamar o filho dela de trator? Tem. Se fosse teu filho, você aceitaria que alguém chamasse ele de cratudo, que merece morrer? Chamaria? Teu filho. Não o filho da vizinha, não. O filho da vizinha, a gente pode até colocar uma pecha dela. Teu filho. Eu tenho filhas e netos. Se um neto meu enveredar pelo caminho difícil da privatização, eu vou aceitar que chame ele de bandido. É uma forma de vingança que você estabelece numa sociedade com tamanha dificuldade de moralização como nós temos. Mas vocês sabiam que essa sociedade tão difícil, Jesus ama todo mundo? Jesus não faz distinção daquele que está no olhar da gente em completo erro, sabe? Um completo erro, e aí a gente, nessa hora, esquece que é espírita e acredita que tem o fogo do inferno eternamente, porque pessoas igual esse têm que ir pagar mesmo no inferno. Eu não sou adepto desse Deus. Eu não sigo esse Jesus. O Jesus que eu sigo, para que ele tinha todas as oportunidades, estando na cruz, ele falasse: Senhor, meu Pai, que a tua lei se cumpra sobre eles. O planeta se desintegraria naquela hora. E naquele momento, Jesus propõe o quê? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Jesus nos intimou a distanciar da vingança. Não há justificativa, mano. A dor mais forte que você esteja passando, a dor mais forte, ela representa uma oportunidade de você rever as suas atitudes. Porque nós estamos numa casa espírita. Somos conhecedores da pluralidade das existências. Sabemos que essa existência física vai terminar mais dia menos dia. É inevitável, gostando ou não. Eu não acredito no mundo espiritual, mas não vai ter motivo para acreditar, porque tu vai para lá. Tu vai ter que desencarnar. Tu vai ter que deixar esse corpo aqui, que você fala que tem orgulho de ser como é. Só que num plano igual ao nosso, ter orgulho é defeito, não é virtude. Um irmão chegou lá em Uberaba, eram 3 irmãos, da cidade lá de Piracicaba, para falar com o Chico. Chico, nós somos lá de Piracicaba, nossa casa tem mais de 40 anos, e o nosso presidente e fundador desencarnou. E nós viemos aqui para ver se é possível uma cartinha dele, não é?
para incentivar a gente. E o Chico, com aquela frase constante dele, o telefone toca de lá para cá, não temos, que nem o Anderson falou aqui no início, não é porque a casa tem reunião de psicografia que necessariamente os nossos alunos vão deixar mensagem, pode ou não, mas não é uma regra. E o Chico deu essa resposta, os irmãos arranharam, foram embora, passou 6 meses e voltaram. Chico, já passaram 6 meses, né? Quem sabe agora a gente consegue. E o Chico, meu filho, vamos pedir a Jesus, né? Misericórdia. Terminou a reunião e nada. Passou um ano. Olha, Chico, um ano, né? Não é possível, né, Chico? Não é possível. O Chico falou assim, é possível, sim. Eu tenho uma irmã que desencarnou há 18 anos e até hoje eu não tenho mensagem nenhuma dela. E eles voltaram um ano depois e já estava na mesa. Né? Olha, essa sua mediunidade está com problema, hein? Todo mundo aqui recebe carta, só nós que não. O homem era muito bom, Chico, muito bom. Ele era muito humilde. O Chico falou, ele tinha o maior orgulho da humildade. Que é incompatível. É incompatível. Orgulho e humildade não se dão às mãos. A humildade até dá a mão ao orgulhoso para ajudá-lo, para levantá-lo. Agora é muito orgulhoso dar a mão. E nós ainda temos aquela visão, ainda um tanto distorcida, que fulano é humilde porque ele se veste mal. Sabe? Olha o chinelo dele. Nem é baiana. Deve ser italiano. Ele falou, você está lá, vai passar. Peraí. A humildade para a gente é a forma que a pessoa se veste. Mas nós somos espíritos. Quem veste um espírito é o corpo. Se você não tiver o sentimento da humildade gravado em você, vai ficar difícil. O irmão chegou perto do Chico, uma história do Chico, porque um pouquinho próximo, eu falei, está muito longe, pessoal, não dá para contar muita história dele, não, porque eu me envergonho. E o Chico está mais próximo. O irmão chegou perto do Chico e falou assim, né, Chico? 300 livros já, né? Editaram. Aí o Chico falou, né? Pela ajuda da espiritualidade, meu filho. Eu estou aqui para trabalhar para o bem. Mas cuidado, Chico, porque você está ficando vaidoso. Estou não. Deus me defenda. Estou não. Tá, sim, Chico. Cuidado, quanto mais alta a subida, maior a queda. Meu filho, vou cair não. Não cai não. Como é que está orgulhoso? Vaidoso. Já acha que não vai cair. Não, meu filho, eu não vou cair porque eu nunca levantei. Vai? Chico disse que nunca conseguiu espiritualmente se colocar tipo dentro. O Evaldo chega aqui e fala, quem é você? Quanto tempo você frequenta a casa para vir falar sobre isso? Como se a antiguidade fosse posto, nem na vida militar é mais. A antiguidade na vida militar é burrice, porque você não estudou para melhorar, para subir. Né? Ficou estagnado ali, aonde você entrou. Então, a proposta de nós nos afastarmos da vingança não é imposição da lei. Eu falo isso constantemente. Seguir o evangelho não tem nada a ver com religião. Tira isso da cabeça. Tira isso. Seguir o evangelho é um ato de inteligência. Né? É um ato de inteligência. Se teu irmão te bate na face direita, ofereça a esquerda. Jesus está me propondo que eu seja covarde, ou ele está falando o quê? Que eu tenho o direito de não revidar uma agressão. E aquele que me agrediu, que fica com o ônus da ação. Eu não revido a agressão. Eu não revido. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu ainda tenho um monstro dentro de mim. E se eu entrar no ímpeto do revide, eu não sei o do que sou capaz de fazer. Eu não confio em mim. Então é melhor não começar. É melhor não começar. Tem uma história que eu acho muito interessante, tem um ditado popular que fala que mexe comigo, tudo bem, supera. Mas se mexer com o filho meu ouvido, a gente tem que começar a mudar, virar anjo. Que a proposta do Evangelho é de elevação. Se eu ainda viro o bicho, eu estou mais próximo do animal
do que da angelitude. E o meu desejo, eu sei que vai demorar alguns sistemas solares. Eu sei disso. Mas que eu vou conseguir chegar, vou, Vitor. É o destino de todos nós. Kardec pergunta aos benfeitores: existe determinismo na caminhada do homem? Os espíritos dizem que sim. Existem dois tipos de determinismo. Ao reencarnar, você terá que desencarnar. Não tem opção. Ou conhece alguém que ficou para semente? Pronto, tem 355 anos. Ainda está novo, pode morrer. Não, não tem. Então, vamos ter que morrer na visão material do termo. Na visão espiritual, desencarnar. Morrer é fácil. Eu afirmo para você, já morri várias vezes. Posso afirmar para você, morrer é fácil. O problema é desencarnar. Desencarnar é retirar as cadeias que te prendem à vida material. Minha casa, meu carro, meu sapato. Acabou de falar. Nós, homens, nós não somos apegados. A gente só não gosta de estudar roupa. Mas apegado a gente não vai. Né? Agora, as meninas não riem, não. Porque eu falo para minha filha mais velha que ela está fazendo curso avançado para centopeia. Porque o que ela tem de sapato lá na casa dela, só vindo reencarnando como centopeia para usar. Se eu sei que a proposta da doutrina é me provar que o que eu tenho eu não levo, mas o que eu sou, isso vai comigo. E se eu sou egoísta, não vou virar santo. Então, chegar lá do outro lado. A doutrina já tirou essa imagem colorida para a gente e achar que morreu, virou santo. Não, não. Um amigo meu desenganou, tinha 5 viúvas. A mãe dele falou assim: vai ficar ruim para essa polícia. Que era um se conheciam, tipo, viram na hora que eu tinha mais viúva dele. O que ele valeu? O que ele levou para a espiritualidade? A paz ou tudo. Então, o desejo de vingança vai te estimular a encher o teu coração de ouro de tolo. Sabe? Aquilo que você dá um valor danado, mas não vai te ajudar em nada. No plano espiritual, em nada. Agora, a decisão é nossa, gente. A decisão é nossa. A espiritualidade nos propõe os temas que estão no Evangelho, não é para apontar dedo na ferida da gente, que já viu que não adianta. Se adiantasse, quando nós estávamos na espiritualidade, certamente, num grau, sofrendo mais do que sovaco pelejado, entende? A gente já tinha mudado. A gente já tinha mudado. Já tinha reencarnado na certeza plena que a prática do bem, fora da caridade, não há salvação. Então você já começava a dividir as surpresas no peso. Para não permitir que o egoísmo se instalasse em você. Eu tenho um neto da formação gêmea. Temos 7 netos. Os dois gêmeos, Noah e Theo. Tem hora que um encrenca com o outro, entendeu? De querer pegar o chinelo, a chupeta, a mamadeira, a água, o carrinho. Eu falei, gente, a gente está no plano de prova de expiação. Sabe? Porque nós, muitas das vezes, eu quero que alguém haja com perfeição comigo. Mas quando chega a minha vez, eu falo assim, eu ainda sou um espírito muito imperfeito. Mas eu não tenho direito de alegar que a minha imperfeição justifica os meus atos errados. Não tenho. Eu tenho o Evangelho. Sabe? Eu tenho o Evangelho. Eu estudo o Evangelho. Na minha casa, estudamos o Evangelho. Eu tenho um culto do Evangelho no lar. Eu assisto inúmeras palestras sobre o Evangelho. Então, eu já sei. Porque é Jesus quem fala. Se o servo não conhece a vontade do seu Senhor e não faz o que é devido, menos castigado ele será. Agora, se ele conhece a vontade do Senhor e não cumpre, mais castigado será. Eu acredito, não sei vocês de coração bom, graças a Deus. O meu não é força de cheiro. Mas eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu pratico o errado.
Por quê? Porque quando alguém faz alguma coisa que me desagrada, aí eu uso aquela frase tão conhecida. Deus não dó. Castigo vem a? Não, agora vem o WhatsApp. É já rapidinho. Faz de manhã mesmo o pau já quebra. Então, se eu não mudar as minhas frases, eu vou continuar no exercício da vingança. E não vai adiantar. Depois que desencarnou, como é que é o nome da presidente? Você falou? Qual? A presidente que recebeu a mensagem. Recebeu A mensagem. Ah, Dona Renê, Dona Renê. Dona Renê, Dona Renê. Não vai adiantar na hora que desencarnar. Dona Renê vai escutar a gente muito bentinho, muito bentinho. Demanda aparece para ele. Ele se bom. Posso perguntar uma coisa para o senhor? Pergunta, senhor. Quando eu desencarnar, o senhor vai estar lá para me ajudar? Ah, Chico, eu sou muito ocupado. Quando você se perceber desencarnado, procura uma casa espírita. Tem equipe de plantão para acolher espíritos recém-desencarnados. Eu já gravei. Esse Werneck não é de 2000. Isso daí já está na caixola. Mas o detalhe que o senhor Emmanuel falou, quando se perceber desencarnado, não é tão fácil assim. Nós vemos nas mesas mediúnicas irmãos que estão 30, 40 anos de espiritualidade reclamando que não conseguem mais trabalhar, porque chega na repartição e ninguém já tem alguém na cabeça. Então, o perceber ser desencarnado, ele só é possível quando a gente começar a introduzir o Evangelho de Jesus, não é na nossa cabeça, não, é nos nossos atos. É nos nossos atos. Ah, eu tenho que botar o Evangelho no meu coração. Mentira, meu coração está fechado, como é que vai entrar? Como é que vai entrar? Eu tenho que colocar o Evangelho dos meus atos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O amor é uma prática constante que afasta da gente o desejo de vingança. Vamos agradecer ao nosso irmão Evaldo, que apesar de nossas risadas, né, a palestra foi muito séria e para uma reflexão de todos nós, né? Nós temos que fazer uma reflexão, porque o que ele disse foi muito significativo para a nossa própria transformação. Muito obrigado. Eu, além de rir, fiquei feliz por agora